Prezados amigos e amigas, bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua doce paz. Que sintamos aqui envolvidos por essa atmosfera de fraternidade, de alegria, de simplicidade, que são as características mais marcantes do Espiritismo em sua essência, em seus fundamentos mais verdadeiros. Eu gostaria de iniciar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar pela primeira vez aqui em Conceição das Alagoas, de reencontrar corações queridos que temos visto aí pelos caminhos do Espiritismo e, claro, também pela oportunidade de conhecer a muitos outros, esperando aqui trazer reflexões que sejam úteis para todos nós em nossa jornada por compreender o Espiritismo e, acima de tudo, por aplicá-lo em nossas vidas. E como nós sabemos, o Espiritismo trata fundamentalmente de questões atemporais. Tudo aquilo que diz respeito ao espírito não está sujeito ao tempo. São questões essencialmente eternas. Embora exista uma revelação gradativa, embora gradualmente vamos acessando essas realidades, essas verdades divinas, temos ali coisas que foram estabelecidas por Deus, suas leis, desde toda a eternidade. Aliás, esse é um ponto que é trabalhado em O Livro dos Espíritos, logo no início da terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando Kardec e os benfeitores vão estudar as leis morais, Kardec indaga aos benfeitores se as leis divinas seriam eternas como o próprio Criador, e eles dirão que sim. Mas se o Espiritismo trata de coisas atemporais, aquelas que dizem respeito ao espírito, é preciso conceber também que a ambiência que ele encontra no mundo tem se modificado desde os tempos de Allan Kardec. Os espíritas dos tempos de Kardec viviam uma realidade no mundo bem distinta da nossa realidade de hoje. Do ponto de vista moral, talvez não tanto, mas do ponto de vista material, as mudanças são profundas. Estamos a falar de um tempo em que a imprensa já havia dado alguns passos, mas era imensamente mais limitada em recursos do que o que nós temos hoje. A possibilidade de deslocamento das pessoas, de interação entre as pessoas, já havia dado alguns passos importantes em relação, por exemplo, ao século XV. Contudo, estavam ainda os recursos humanos muito aquém do que o mundo de hoje nos proporciona. Porque, em verdade, o que o mundo moderno cada vez mais está proporcionando aos que aqui estamos encarnados é uma diminuição das distâncias, tanto no espaço como no tempo. Tudo está ficando mais próximo no espaço e no tempo. Outrora, para me comunicar com alguém, eu precisava enviar uma carta. Se esse alguém morasse em um outro continente, essa carta demoraria um mês ou alguns meses para chegar lá. Até que esse alguém pudesse lê-la, respondê-la, enviar a resposta que demoraria mais alguns meses para chegar até mim. Hoje, alguém que está no Japão consegue comunicar-se conosco em tempo real. Até com vídeo. Então veja, a diminuição do espaço e a diminuição do tempo. Outrora, para se realizar uma obra de maior dimensão, digamos assim, demandavam-se meses, por exemplo, para se construir uma estrada, para se fazer um engenho, um prédio, um edifício mais expressivo. Hoje, com os avanços da engenharia, da tecnologia, esses tempos todos têm se diminuído. Outrora, se eu quisesse adquirir um determinado produto que não era produzido nas proximidades de onde moro, até que ele chegasse até mim, às vezes, eram necessários meses. Hoje você entra na internet, num desses sites de entrega quase que imediata, em alguns poucos dias, um produto de outro país até está na porta da sua casa. Então, vejamos que
embora aquilo de que trate o Espiritismo seja temporal, questões transcendentes, verdades eternas, ele vai encontrar seres humanos que lidam com uma outra realidade ambiente. Realidade essa que impõe novos desafios, antes não considerados. Porque essa diminuição do espaço, ou da distância, melhor dizendo, tanto no espaço quanto no tempo, ela promove, digamos assim, nos bastidores, certas consequências para o espírito. Por exemplo, um acesso, um contato muito mais amplo com informações, com demandas, com distrações, com conteúdos, que, se não bem administrados hoje, muito mais facilmente o distraem daquilo que é mais essencial, ou o perturbam, dado, por exemplo, o volume de informações com que temos que lidar hoje. Basta pensarmos, amigos, que um adolescente hoje, na casa dos seus 10, 12 anos, terá acesso a um volume imensamente maior de informações do que um espírito encarnado no ano 1500 teria ao longo de toda a sua encarnação. Quantos livros ele poderia acessar naquela época? A imprensa mal ensaiava os seus primeiros passos. Quanto de informação ele tinha a um clique de si mesmo? Quanto de informação ele tinha a um toque, às suas mãos, àquele tempo? Hoje, estamos a um clique de um volume assim infindável de conteúdos, de informações, nem sempre, ou muitas das vezes, nada edificantes, que podem facilmente contaminar, encharcar a nossa mente com aquilo que nos custará muito processar, ou nos desvencilhar disso. Então nós vemos que essa nova realidade está trazendo também uma série de novos desafios ao espírito encarnado, que dizem respeito, sobretudo, ao seu pensamento, à sua mente, ao seu mundo interior, agora mais cercado, como antes nunca, de informações, de apelos, de convites, de sugestionamentos mentais, que o espírito precisará administrar a contento, caso não queira se perder, não esteja disposto a se perder nos caminhos da vida. Então, eu me recordo de uma mensagem do Emmanuel, que lia recentemente, temos usado ela frequentemente em algumas palestras nossas, porque ela trata um pouco disso. Está no livro Amigo, capítulo de número 9, título Assunto de Paz. E é interessante porque o Emmanuel vai falar de paz, mas num contexto em geral diferente do que imaginaríamos estar associado à paz, porque ele vai falar da realidade do mundo moderno. E ele começa tratando exatamente disso, da diminuição das distâncias no espaço e no tempo. Ele fala das comunicações, ele fala dos deslocamentos, ele fala das edificações que antes demandavam muito mais tempo e que hoje são muito mais velozes. E que essa velocidade, esse dinamismo tão amplificado do mundo moderno impõe ao espírito um certo critério de pressa. Então esse mundo mais veloz, esse mundo mais dinâmico, como que ele nos pressiona, nos impulsiona a entrar nesse turbilhão. E se não estivermos atentos, daqui a pouco estamos ao sabor da corrente, arrastados de roldão pelo turbilhão do mundo moderno, sem saber o que estamos buscando, o que estamos seguindo, o que estamos consumindo, para que estamos consumindo, para onde estamos indo. E acreditando que essa pressa, essa velocidade toda do mundo moderno há de se aplicar também do ponto de vista do espírito, ou no que diz respeito às aquisições do espírito. Qual é o resultado disso? Ansiedade, angústia, aflição, frustração, porque notamos que no plano do espírito não se segue a mesma velocidade alucinante do mundo moderno. No plano do espírito, cada edificação pede muita paciência, muita perseverança, muito tempo para se consolidar. Porque o próprio tempo só há de respeitar o que ajudou a construir. E nada se consolida na eternidade sem que tenha sido construída essa edificação
com muito tempo. E por conseguinte, com muita paciência, com muita perseverança, com muita disciplina cultivada por um bom tempo. Então, para a gente ver o quanto essa ambiência toda nos impacta, convidando o espírito a como nunca estar atento às suas realizações e ao seu estado de vida interior, para que ele não seja presa fácil dessas circunstâncias que hoje nos alcançam de maneira tão mais intensa. Você entra na rede social, você é bombardeado por uma série de assuntos que, na maioria das vezes, em nada te edificarão, mas que muito facilmente roubarão muito do seu tempo, do seu dia, da sua paz, se você não estiver atento. Você liga uma televisão, mesma coisa. Então o espírito, como nunca, precisa conhecer-se para portar-se maduramente na relação com esse entorno tão modificado que nós vivenciamos hoje. Por isso é imprescindível meditarmos no papel do espiritismo na atualidade, nos tempos modernos, como os temos vivido. E vamos notando o quanto os espíritos já nos preparavam para isso. Essa mensagem que eu citei do Emmanuel, falando dessa realidade de velocidade, deve ser algo lá da década de 50, 60, quando nem internet existia. Mas ao lê-la, nós temos a plena consciência que ela é mais atual hoje do que quando Emmanuel a escreveu, porque era uma preparação. Era uma preparação. Como também, recentemente, nós trabalhávamos 2 mensagens do livro Entre Irmãos de Outras Terras, que é um produto das viagens do Chico e do Valdo para os Estados Unidos, Inglaterra e França, quando eles foram divulgar o Espiritismo, isso lá na década de 60. O André Luiz tem uma mensagem no capítulo 11 chamada Convite ao Pensamento, seguida por uma mensagem no capítulo 12 do Emmanuel chamada Supercultura e Calamidades Morais. Você lê as mensagens e você fala, não é possível. Isso aqui foi escrito ontem. É tão interessante que nesse capítulo 11, os Espíritos incluíram um anexo à obra com um estudo estatístico dos casos de suicídio e loucura naquele tempo, em vários países. O que hoje é um tema absolutamente pertinente, muito mais até do que aqueles tempos, mas os Espíritos já estavam nos preparando, porque eles viam onde iria dar um mundo tão conectado e integrado com espíritos que não estejam tão atentos à sua vida interior. E por isso, presas tão fáceis, tão suscetíveis a essa nova realidade do mundo hiperconectado que nós vivemos. Algo que, em verdade, o próprio Kardec, junto com os espíritos, já haviam tratado. Se a gente vai lá no livro Obras Póstumas, quando Kardec trata da regeneração da humanidade, uma mensagem extensa ali, que é uma compilação do que os espíritos haviam transmitido a ele, lá os espíritos já adiantavam. Os números de suicídios, de desequilíbrios, de transtornos psíquicos e mentais atingirão medidas jamais antes vistas. Por isso a mensagem de Emmanuel: supercultura, supertecnologia, grande desenvolvimento material e intelectual e calamidades morais. Quais sejam? 2 principais que Emmanuel vai definir: o suicídio e a loucura, que ele vai traduzir em 2 outras palavrinhas correspondentes: a angústia e a obsessão. Porque o mundo, com tantos apelos sensoriais, com tanto volume informacional, em que os que ali estão encarnados, os que ali estão vivendo, não estão atentos à sua realidade interior, qual o resultado disso? Angústia. Porque a criatura, ela busca todos os prazeres sensoriais que o mundo lhe fornece, para chegar ao final disso entediada. Porque o prazer material, essa é a sua característica fundamental. Satisfaz por algum tempo, seguido depois pelo tédio e pelo desejo de buscar mais prazer, numa espiral que nunca se finda. Porque em verdade ele nunca preenche. Se somos espíritos, o que de fato há de nos preencher, o que de fato há de nos alimentar é espiritual. E esse é um dos grandes dramas dos espíritos encarnados no mundo de hoje, desconhecendo a sua realidade espiritual, a sua vida interior, aquilo que é o mais fundamental na vida,
é que intentam satisfazer essa fome e essa sede do Espírito com a imensidade de coisas que o mundo fornece. Então compram como se não houvesse amanhã, gozam como se não houvesse amanhã, atendem a todas as distrações dos sentidos e sensoriais que o mundo fornece para se verem com a mesma fome, com a mesma sede, talvez ainda maior. A se traduzir na angústia. De quem busca, busca, busca. De quem bebe, bebe, bebe e não sacia a sede. Jesus a falar com a mulher samaritana. Desse poço, quem beber, sempre terá sede novamente. E a obsessão? Porque nós sabemos, pelo Espiritismo, da realidade da vida que nos cerca para além dos sentidos. Aqui mesmo, agora, os nossos olhos não veem, mas se processa um sem número de interações, de influenciações, de auxílios da espiritualidade que aqui se faz presente. A interação mente a mente é uma constante na criação da vida, entre encarnados, entre desencarnados e encarnados e entre os próprios desencarnados. Agora, imaginemos só o cenário em que temos milhares, milhões de mentes, de espíritos caminhando por esse mundo, que sequer reconhecem que são espíritos. Portanto, sequer reconhecem as potências do espírito que são, os cuidados que deverão ter para com o que sentem, para com o que pensam. Em outras palavras, o seu campo mental é como um campo ao relento, sem cuidado do lavrador. E o que acontece com o campo ao relento, sem cuidado do lavrador? Torna-se facilmente tomado pelas ervas daninhas. Então você imagina um tanto de mentes descuidadas em relação à vivência mental e um tanto de espíritos perturbados que pululam em todas as partes. Qual o resultado disso? É aquilo que Kardec nos disse tantas vezes, que Emmanuel depois relembraria, que a obsessão tem caráter pandêmico no mundo. Desde as mais simples, às mais graves, às mais complexas. Porque muitos dos corações ignoram essas realidades. E mesmo os que as conhecem, às vezes não estão atentos, tão atentos quanto seria de se esperar para os cuidados que nos são devidos em relação à mente. Então vejamos, meus amigos, nesse olhar panorâmico, o desafio que está posto e a tarefa fundamental do Espiritismo, enquanto ciência do Espírito, nesse contexto. Por isso, Emmanuel, no livro Esperança e Luz, uma mensagem muito bonita e profunda, chamada Sentinelas da Luz do Santuário, ele vai nos dizer assim, que fundamentalmente a tarefa do Espiritismo está adstrita à realização do homem interior. Num mundo que se transforma de maneira cada vez mais veloz, que traz cada vez mais possibilidades materiais às criaturas humanas, a tarefa do Espiritismo nesse contexto é, sobretudo, munir, orientar, esclarecer o homem interior, a criatura em seu mundo íntimo, para que ela não se faça presa fácil dessas circunstâncias, sendo tomada pelas distrações, pelos apelos materiais ou pelas influências perniciosas de encarnados ou desencarnados. Por isso também, mais uma vez, Emmanuel, agora no prefácio do livro Missionários da Luz, ele vai nos dizer que o Espiritismo tem uma tarefa, uma missão grandiosa na atualidade do mundo. E que não basta definir-lhe a feição ou as características de Consolador prometido. Isso, sem dúvida, é um dos aspectos da missão do Espiritismo. O consolo que traz pelas respostas que fornece, pela possibilidade de interação entre os dois planos. Mas é, sobretudo, diz Emmanuel, um movimento libertador de corações e consciências. O Espiritismo, na atualidade, tem por missão primordial ser um movimento libertador de consciências e corações. Espíritos que, portanto, iam simplesmente com a corrente, levados de roldão, sem saberem se servir do livre-arbítrio com consciência e discernimento,
com a luz do Espiritismo, rompendo o grilhão ou os grilhões dos cativeiros a que ainda nós mesmos nos vinculamos, das paixões, da ignorância, o Espiritismo vai nos dando a possibilidade de manejar o barco da nossa existência, para que não sejamos simplesmente levados pelo vento ou pela corrente. Porque em vivendo assim não há ainda autonomia. Somos presos das circunstâncias. Nosso estado interior dependerá muito mais do que acontece fora de nós do que das decisões que estabelecemos dentro de nós. Agora, com discernimento, com consciência, com tomada de consciência e de autonomia por parte do Espírito, o nosso estado interior dependerá muito mais das nossas escolhas do que daquilo que nos acontece. Esse é um movimento, é um passo-chave na evolução para todos nós. É o que Paulo já previa há 2000 anos, quando na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala a respeito do Cristo, do papel do Cristo, e podemos recordar, ou frisar aqui que o Espiritismo não é senão o desenvolvimento do trabalho do Cristo no mundo. O Evangelho restaurado em seus fundamentos mais simples e expandido, explicado para nós. O Paulo vai dizer que o Cristo, ele nos faz transitar da condição de almas viventes para espíritos vivificantes. Ele usa lá duas metáforas. A primeira metáfora é uma referência a Adão, que é alma vivente. A segunda metáfora, que ele chama de o último Adão, é o espírito vivificante. São símbolos, gente, do Antigo Testamento que Paulo soube decodificar. O primeiro Adão é o símbolo da criatura humana, cativa de suas paixões, que coloca os seus interesses ou os seus desejos acima dos desígnios de Deus. Não foi o que Adão fez simbolicamente no jardim? Deus lhe disse, faça isso e não faça aquilo. Ele voltou as costas para Deus e fez justamente o que não era para fazer. O que é o jardim? Aquele jardim onde está a presença divina. Ele ouve a voz divina, a presença divina no jardim, o que ele tenta fazer? Se esconder. Gente, não são historinhas ingênuas e tolas. São as verdades mais profundas da vida. O jardim é a consciência, onde está a presença divina. E aquele que vai contra a orientação divina, quando percebe a presença divina em si, intenta fazer o quê? Se esconder. Fugir, como Adão fez. É a criatura que mergulha nos vícios e nos prazeres para fugir do chamado consciencial. Tudo isso é profundo, é a psicologia humana ali demonstrada. É Adão, alma vivente, isto é, uma alma que vai vivendo, que vai sendo levada pela vida. Não é ele quem governa, ele vai sendo conduzido. Se o vento sopra para cá, ele vai para cá. Se o vento sopra para lá, ele vai para lá. Alma vivente. Com Jesus, com o Evangelho, não. É espírito vivificante. Consciência. Ele que define a vida. Ele que dá vida por meio das suas escolhas. Ele que decide. Tá bom, o vento está indo para lá, o sofrimento me visitou, mas não vou deixar que o sofrimento me esmague. Que me roube a paz e a esperança. Porque o mundo interior, eu é quem governa. Eu que sou responsável por ele, se assim eu quiser. Esse é um trabalho fundamental da ciência do Espírito. Fazê-lo se conhecer. Para em se conhecendo, se governar. Para em se governando, se libertar e progredir. Avançar, em direção à sua destinação. Essa a proposta. E é algo que esse mundo moderno nos propicia ainda mais alto grau, porque o Emmanuel ele tem uma reflexão muito interessante no livro O Consolador, na questão de número 233, perguntam a ele, por que os seres humanos têm sido tão tardios na solução do problema, do grande problema do conhecimento de si próprios? Porque essa orientação é uma das mais antigas da humanidade, Lá do oráculo de Delfos, séculos antes de Jesus, já estava lá a famosa frase, conhece a ti mesmo.
Pergunta então, Emmanuel, por que o homem tem sido tão tardio na aplicação de algo que é tão antigo? O mesmo poderia valer para o Evangelho, né? E aí o Emmanuel diz assim, mais uma vez, fazendo uma leitura do contexto em que nós nos encontramos agora, encarnados nos tempos modernos. Ele diz assim, somente agora o homem na Terra tem tido mais tempo, ou um pouco mais de tempo, para ensimesmar-se o suficiente, para então lidar com essas que são as questões mais fundamentais da vida. Por quê? Diz Emmanuel. No passado, gente, a experiência na matéria era muito mais uma luta com as circunstâncias exteriores pela sobrevivência básica do que propriamente um processo de mergulho para dentro, de mergulho interior. Vamos voltar lá aos primórdios da humanidade. Os espíritos encarnados naquela época tinham que lutar com feras, estavam começando a estabelecer a agricultura para ter os produtos de maneira mais fácil ali, tinha que ficar construindo moradias, ainda bem rudimentares, para lidarem com as intempéries, não sabiam nada de medicina, tinham apenas primórdios bem incipientes do que era a questão do corpo, entendimento das leis divinas, das leis naturais mesmo. Então, por muitos e muitos séculos, por milênios, boa parte do tempo do espírito encarnado dizia respeito à lei de conservação. O que está acontecendo com a modernidade e com a tecnologia que vem em nosso auxílio? Toda nova tecnologia é neutra em si mesma. O Senhor da vida permite que ela se faça na Terra para que bem as utilizemos, embora muitas vezes as desviemos do seu propósito. Mas, fundamentalmente, o bom ou o infeliz uso da tecnologia depende do que o Espírito faz dela. Mas nós estamos vivendo num tempo de automação, de desenvolvimento de maquinários, de equipamentos, de softwares. Estamos aí vivendo já a era da inteligência artificial. O que tudo isso irá promover? Qual que é a meta do alto com isso? Quem nos dá a pista é o próprio Emmanuel, numa resposta do Chico no Pinga Fogo, em que o Emmanuel diz-nos basicamente o seguinte: o desenvolvimento da tecnologia vai cada vez mais isentar o ser humano de trabalhos de natureza mais material, que a tecnologia poderá fazer por ele, para que ele se volte aos trabalhos de natureza mais intelectual e moral. Olha que visão fascinante da interação entre mundo espiritual, mundo material, no contexto da evolução. O desenvolvimento dos recursos tecnológicos vai cada vez mais eximir a criatura humana de um tempo enorme que ela gastava com as coisas da matéria. A gente mencionou, para fazer uma obra, anos a fio. Para fazer um deslocamento, meses sem conta. Hoje, um dia, você está do outro lado do mundo, com um avião. Com isso, o ser humano vai ganhando o quê? Tempo. Tempo a ser utilizado para quê? Conhecer-se. Mergulhar em si. Ampliar horizontes mentais, governar-se para libertar-se. Tu veja o prognóstico que Emmanuel nos traz. A tecnologia, que hoje avança num ritmo alucinante. Você olha para 10 anos atrás, você quase que não reconhece em relação ao que nós temos hoje. Projeta 50 anos para frente, gente. Olha 50 anos para trás. Como era o mundo? Smartphone era um sonho, nem sequer estava no horizonte. O computador estava iniciando seus passos. Hoje, a cada 1 ano, a cada 5 anos, os avanços tecnológicos são absolutamente impressionantes, difíceis até de acompanhar. Projeta 50 anos para frente, gente. O que isso tudo vai fazer? Vai propiciar, não que obrigatoriamente iremos aproveitar isso, mas a ideia é que isso nos propicie mais tempo para esse mergulho interior. Por hora, nós ainda estamos patinando, né? O tempo que a tecnologia nos proporcionou, nós mesmos o temos mal utilizado, às vezes como escravo da própria tecnologia. Mas a ideia é permitir que a criatura humana possa, e eu gosto desse termo que Emmanuel usa, ensimesmar-se mais.
Isto é, entrar mais em si mesma. Conhecer, analisar o que ela sente, por que ela sente, o que ela busca, o que ela anseia, o que de fato aprende, quais os horizontes ela vislumbra. Esse é o intuito, esse é o contexto que nós vivemos. Isso Emmanuel fala lá na década de 70 no Pinga Fogo, em outras mensagens que ele nos foi trazendo. Hoje, isso é da mais absoluta pertinência. Cada vez mais a tecnologia nos propiciará tempo, porque ela vai mudando até a própria relação do ser humano com o trabalho. Viveremos nos próximos anos, nas próximas décadas, profundas mudanças na nossa relação com o trabalho material. E cada vez mais o Espírito será chamado a lidar com o trabalho mais fundamental da vida. A obra principal de todos nós, que não fica neste mundo, que vai conosco, que somos em verdade nós mesmos. Por isso diria Caibá Schutel, o Espírito é a obra divina da criação, iniciada por Deus, mas construída por cada um de nós mesmos. Porque tudo que há de cenário para a evolução se transforma. Todas as estrelas e planetas que hoje existem um dia serão pó, mas o Espírito prosseguirá na sua jornada indefinida em direção a Deus. Então, vejamos o cenário que está ano a ano se descortinando para nós. É por isso que Emmanuel, no livro aqui já citado, Roteiro, nele também vamos encontrar uma outra mensagem agora com o título Espiritismo na Atualidade. Tem lá a mensagem sobre a missão do Espiritismo e tem o Espiritismo na Atualidade, em que Emmanuel inicia dizendo o seguinte: o Espiritismo nos tempos modernos é, sem dúvidas, o cristianismo restaurado em seus fundamentos mais simples. É resgatar, portanto, cumprindo a missão do Consolador, que ele de fato incorpora, ele é o Consolador, como dirá Kardec no capítulo 1 do livro A Gênese, cumprindo aquilo que estava previsto. O Consolador, o Paracleto, vos relembrará tudo o que vos disse, e vos conduzirá, vos explicará todas as coisas, vos conduzirá em toda a verdade. Então, à luz do Espiritismo, o Cristo ressurge aos nossos olhos ainda mais encantador, ainda mais grandioso em suas lições de natureza atemporal, porque o mundo mudou muito materialmente falando desde aqueles tempos da Galileia. Contudo, as verdades do Cristo permanecem absolutamente atuais, inamovíveis, inabaláveis e mais pertinentes do que nunca. Porque o mundo avançou muito em termos de progresso material, só que acompanhando isso, vieram as calamidades morais mencionadas por Emmanuel: angústia e obsessão. A criatura que, não sabendo lidar com si, com seus sentimentos, com a sua destinação, com a essência da vida, acaba se perdendo nessas tramas de sombras, de desequilíbrios, de desvios. Então ele começa falando disso, fazendo o vínculo, a ponte com o Cristo e com o Evangelho, que precisa ser trazido a essa realidade do mundo moderno. Já que, fundamentalmente, o Evangelho é a ciência de aperfeiçoamento do ser, de engrandecimento do Espírito. Não há maior escola de engrandecimento do Espírito além do Evangelho, que não seja o Evangelho. Mas nos chamou a atenção algo que ele diz um pouco mais à frente, mais ou menos no meio da mensagem. Ele diz assim: desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. Achei interessante a palavra de que Emmanuel se serve. Ele põe abençoado, mas ele põe compulsório. O que é compulsório, gente? Inexorável. Longe disso. É descer para a sombra. Então, voltando ao cenário. A criatura hoje encarnada no mundo, ela é uma ilha cercada de convites e arrastamentos. Não tem como escapar. Numa conversa que seja com alguém, nas redes sociais, na televisão, na mídia, nos cinemas, num livro que você abre, numa revista,
a todo momento nós estamos cercados de apelos ao pensamento. A questão é preciso saber quais nós aceitamos e quais não. Quais nos convém e quais não. Jesus tem aquela parábola, né? Que ele fala do homem que vigia sua casa, para que o ladrão não adentre, não o prenda e roube todos os seus bens. Alguém poderá pensar nessa parábola do ponto de vista mais material. O indivíduo fica ali atento, põe lá câmera na sua casa, põe cerca elétrica, tal, para proteger a sua casa material. Mas, gente, a preocupação maior de Jesus é com a nossa casa material? Com os nossos bens materiais? De que casa ele fala? Casa mental. Quem não estiver a postos na vigilância do que entra e do que sai da sua casa mental, será, como na parábola, assaltado. Quem não estiver será assaltado, amarrado, seus bens levados. Quais bens? Equilíbrio, paz, esperança. Se você não estiver vigilante, muito facilmente uma ideia penetra na sua casa mental, te ata as forças do Espírito e te mantém num estado de desesperança profunda. Se você não estiver vigilante, muito facilmente você é assaltado por uma ideologia, por uma filosofia utilitarista do mundo, e daqui a pouco você está considerando isso mais importante do que o Cristo. A ponto até de se afastar do espiritismo por causa de questões humanas, de ilusões, de personalismos, de ideologias do mundo que passam como um sopro. É o assalto da realidade em que estamos inseridos. Então, a palavra do Emmanuel aqui é forte, mas é essencial, gente. E faz-me recordar Guimarães Rosa, na sua obra magna, Grande Sertão Veredas. Que não nos enganemos, não é um romance lá do interior das Minas Gerais, falando de coisas que estão distantes de nós. Aquilo é o cenário de uma reflexão muito mais profunda como pano de fundo. Que Grande Sertão Veredas é uma reflexão sobre o espírito na sua relação com o mundo. Ou a gente governa o mundo em que estamos, no sentido de nós definimos o que as circunstâncias fazem ou não conosco, ou o mundo nos governa. As circunstâncias definem o que sentimos, o que vamos fazer, para onde vamos seguir. Então tem um momento em que ele fala assim: ou você governa o bendito sertão, ou o maldito sertão te governa. Vamos trazer para as lições de Jesus? Aquela frase dele para os discípulos da última ceia: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, fazendo um paralelo entre Guimarães Rosa e o Evangelho, é basicamente assim: ou você governa o mundo, ou o mundo te governa. Ou você adota uma vida interior pujante, que te permita sobrepor aos arrastamentos, ao modus operandi do mundo, ou você vai mergulhar no mundo fazendo o que todo mundo mais está fazendo. E o que todo mundo mais está fazendo, os resultados estão aí, gente. Não é saúde o resultado. Está aí os sintomas. Transtornos os mais variados, números assombrosos de suicídio, de perturbação, a obsessão enquanto pandemia. Por quê? Muitos e muitos corações, consciências caminham no mundo sem qualquer cuidado com a vida interior, sendo, portanto, presas fáceis. Então, se eu não construir vida interior, eu sou escravo das circunstâncias exteriores. Se eu não governar o mundo em mim, interagindo com o mundo, uma postura ativa e consciente, então o mundo me arrasta, me conforma ao seu modo de agir. Um mundo em que ainda vigora, em que ainda prepondera o egoísmo, a ilusão, os prazeres, o imediatismo. Então é isso que Emmanuel está dizendo, gente. É compulsório, porque se você não quiser te governar, alguém vai fazê-lo por você. Se você não quiser tomar posse da sua jornada espiritual, alguém ou alguma coisa fará isso por você. Um espírito obsessor, uma tentação no mundo, um vício infeliz, um apego excessivo. É compulsório. Ou a gente desenvolve a nossa mente
E quando falamos de mente, à luz de Emmanuel, à luz do Espiritismo, não falamos só de raciocínio. Lembrando o conceito lá do livro Pensamento e Vida, que já citado. Mente é essa composição, sentir e pensar. O pensamento tem o seu nascedouro, o seu manancial no sentir. E por isso Jesus, o Evangelho, é a maior proposta transformadora da vida, porque ele não se dirige ao raciocínio apenas, ele vai no âmago do ser, no seu sentir. Sem sentimento novo não há pensamento renovado. Sem sentimento mais associado à humildade, à caridade, à benevolência, à indulgência, a gente pode entupir o nosso raciocínio de conhecimento. Nós não daremos o devido direcionamento a esse conhecimento. Então, quando ele fala de desenvolvimento mental, ele está falando daquilo que começa no manancial do coração, sendo Jesus o grande mestre do coração. O Evangelho é a escola do sentir, para que então também saibamos alargar horizontes, os horizontes que o Espiritismo nos apresenta. Então vejamos as lentes que o Espiritismo nos traz para enxergar a vida. Nós estamos caminhando aqui no mundo, tem as demandas materiais de sobrevivência neste mundo, trabalho profissional, interação com as pessoas, mas ao mesmo tempo, para além dos nossos sentidos físicos, há toda uma vida que se desdobra, em que interagimos com benfeitores ou com espíritos que nos querem prejudicar, em que durante o sono vamos a visitas do mundo espiritual para trabalhar e aprender, se estivermos bem preparados, naquilo que os espíritos chamarão de sono inteligente, em O Livro dos Espíritos, questão 402, poderemos aprender e desenvolver muito do lado de lá para aplicar aqui na matéria quando no estado de vigília. Vamos vendo assim, quase que podendo tocar as consequências irrefutáveis e inexoráveis do que aqui se faz no que se encontra do lado de lá. Então a criatura, com esses horizontes ampliados pelo Espiritismo, ela vê, ela entende. Ou eu me conheço e me governo, ou eu serei simplesmente uma folha ao vento. Especialmente para aqueles que nesta encarnação já receberam a incumbência da mediunidade, seja ela qual for, gente. O que é a mediunidade? No fundo, é uma grande escola, é um lembrete diário, sine qua non, de disciplina da mente. Porque se o médium não se conhecer e não se governar, ele estará ao sabor de forças estranhas, que o levarão às vezes a desequilíbrios profundos. Então é compulsório. E o mundo tecnológico cada vez mais diz ao espírito: ou você se conhece, ou você será esmagado por essa realidade alucinante do mundo moderno. E o Espiritismo, portanto, vem no justo tempo, porque vem do alto, no devido planejamento, para ensinar o espírito a se portar nesse mundo tão diferente em que nós vivemos hoje. Prossegue Emmanuel: a permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Pensar com mais amplitude para agir com mais consciência. Porque é o que nós comentávamos ontem, inclusive na palestra que fazíamos em Uberaba. E é algo que Emmanuel também menciona em muitos momentos aqui nessa mensagem. O Espiritismo, ele aborda, ele estuda os fenômenos. A partir dos fenômenos, ele desenvolve uma doutrina filosófica que abre para nós horizontes vastíssimos, imensos. Mas ele seria muito limitado em suas possibilidades e em seu alcance se se detivesse apenas nisso. Em informar a criatura acerca desse intercâmbio com o mundo espiritual, dessa continuidade da vida, do que é o mundo espiritual. Ele quer fazer mais do que isso. Ele quer fazer com que esses conhecimentos, de fato, elevem a criatura. Porque, lembrando Emmanuel, há muita diferença entre fazer psiquismo e resolver problemas de vida eterna. Saber da mediunidade, saber dos espíritos, de influência espiritual, de mundo espiritual,
Pode ser, numa encarnação inteira, só fazer psiquismo. Agora, adotar uma postura mais coerente a partir disso, isso é elevação. Isso é libertação. É fazer do intercâmbio entre os dois planos movimento santificante, movimento que eleva. Porque conhecer essas realidades, temos muitos espíritos encarnados e desencarnados que as conhecem, mas que nem por isso operam no bem, ou para o bem. Agora, o amor, fruto da consciência e da sensibilidade que o Evangelho nos traz, ele direciona todos os conhecimentos para o que edifica. O espírito, ele em si mesmo e o seu redor. Novos aspectos da evolução se lhe descortinam, e mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Então o Espiritismo é algo dos celeiros divinos que desce em direção aos celeiros humanos. Os recursos, as sementes de vida eterna que abundam, que não faltam, o maná divino que está lá nos celeiros das esferas superiores, alcança o nosso plano. Enriquece os nossos celeiros íntimos. Mas de que nos adiantará guardar indefinidamente essas sementes sem as lançar no solo de nosso coração, no solo de nossa vida? Chegaremos ao mundo espiritual profundos conhecedores de todos os aspectos da mente, do perispírito, da mediunidade, do intercâmbio, do mundo espiritual, mas famintos, sedentos, mendigos de luz, como nos diria Emmanuel, porque não soubemos fazer com que essas sementes pudessem produzir para nós próprios o pão da vida, que ilumina, que alimenta, que fortalece, que realmente nos faz avançar. Então ele segue falando disso, da diferença, portanto, que a experiência com o Espiritismo terá em cada criatura, porque cada criatura é um recipiente em particular. A mensagem que vem do alto é a mesma, mas de acordo com o recipiente que ela encontra, o resultado será o mais diferente, o mais distinto possível. Aquele símbolo que Emmanuel diz a respeito da revelação, perguntaram certa feita a ele, por que o entendimento do próprio Evangelho ou do Espiritismo é tão distinto de um para outro? O Emmanuel fala, a revelação divina é como uma gota de orvalho pendendo num galho. Enquanto ela está lá, é aquela gota límpida, pura, a refletir a luz divina do sol. A partir do momento em que ela cai no solo, depende de onde ela cai, ela vai seguir sendo a gota ou ela vai misturar-se mais ou menos com as sujidades de onde ela cai. Se ela cair, por exemplo, um diamante, ela permanece a gota límpida, translúcida, a refletir a luz divina. Se ela cair na lama do solo, na poeira da estrada, ela já não é mais aquela gota brilhante. Ela é agora uma mistura entre a gota e a terra, a representar os diferentes espíritos. Portanto, o trabalho fundamental é aperfeiçoarmos-nos para conseguirmos extrair com cada vez mais pureza o que o Espiritismo tem a nos dar, o que o próprio Evangelho tem a nos dar, porque por séculos temos recebido muito do alto, mas temos contaminado muito do que temos recebido pela ausência do trabalho interior de purificação. É o que Paulo já nos dizia há 2000 anos, convidando-nos a purificar o vaso que somos, para sermos mais úteis para o uso do Senhor. E aí, já mais na parte final da mensagem, o Emmanuel então vai nos dizer: reconhecemos que a vida estua, ou seja, que ela manifesta-se assim, abundante, ao redor de nossos passos, nos mais variados graus de evolução. Aqui entre os encarnados, bem como entre os desencarnados. Daí o impositivo da força disciplinar. Então, a primeira palavrinha que ele usou lá, marcante, compulsório. Compulsório desenvolvimento mental. E não há compulsório desenvolvimento mental sem força disciplinar. Naquilo que Emmanuel define-nos tão bem. Em tudo na vida, a disciplina antecede a espontaneidade. As grandes almas que já vemos e que são para nós referências de vivência do Evangelho, do próprio Espiritismo, o são
Porque antes da espontaneidade que hoje demonstram, existiu muita disciplina. Muito trabalho ao longo dos séculos por se conhecerem, para se governarem. Por se fazerem um vaso mais puro, a ponto de receber a mensagem, transmitindo-a, passando-a adiante sem a contaminar. Urge o estabelecimento de recursos para que a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. Então nós, enquanto movimento espírita, diz Emmanuel, precisamos estabelecer recursos de ordenação justa dessas manifestações para que os novos princípios, a nova compreensão do homem, da criatura humana no mundo, possa realmente se instalar vitoriosa na mente de cada um. O que nós estamos vivendo, gente? Quando os Espíritos nos falam, vocês estão vivendo os tempos que são chegados. Transição planetária. Estão a falar eles de cataclismos de ordem material, de mudanças no cenário, na ambiência material do mundo? O que define o patamar evolutivo de um planeta? Como é que estão as suas construções? As tecnologias que eles já possuem? O que define o patamar evolutivo de um planeta? O somatório dos espíritos que fazem parte dele. Portanto, quando fala-se de transição, fala-se de espíritos. Claro que espíritos mais evoluídos refletirão isso no mundo que tem, que constroem, que cultivam. Mas nós estamos vivendo o limiar de uma era em que a matéria preponderava, em que milhões e milhões de seres caminhavam uma existência inteira no mundo sem sequer cogitarem das coisas do espírito. Não é impressionante? Eu, às vezes, me pego pensando nisso e falo assim, não é impressionante? Passados 2000 anos do advento do Evangelho, nós temos milhões de almas que caminham no mundo, vida fora, que sequer cogitam acerca da realidade de além-túmulo, que não são corpos, que não se resumem a experiências químicas e sensoriais. Tem milhões de almas que não sabem disso. Nós temos, portanto, que fazer com que essas ideias se difundam. Que as pessoas tomem consciência de que são espíritos, para que não sejam assim mais tão conduzidas pelas circunstâncias e não por elas mesmas. É preciso dar autonomia aos espíritos, o futuro pertence ao espírito, diria Emmanuel. E é o que nós estamos construindo agora, no limiar da era do espírito, em que não só essas ideias serão mais universalmente aceitas e compreendidas, mas também elas haverão de definir uma nova base evolutiva para a humanidade terrestre, resgatando os fundamentos do Cristo, do Evangelho, como a maior escola de educação e libertação do espírito que a Terra já recebeu. Essa é a função do Espiritismo. Lembra lá, Emmanuel? Movimento libertador de consciências e corações. É a era do espírito que nós precisamos estabelecer com método, com dedicação, com devotamento. Portanto, cada casa espírita, cada evento espírita, cada sociedade espírita, cada espírita em particular, deve ser aquele que não só veicula essas ideias, mas que apresenta de maneira prática na sua vida as consequências delas. O que é viver como espírito diante da enfermidade? O que é viver como espírito diante do horizonte nebuloso na humanidade? O que é essa fé a toda prova? O que é uma esperança que nunca fenece? O que é um amor disposto a amar até aqueles que não amam, que pelo contrário odeiam? O que é essa solidez, essa robustez de uma vida que não se deixa esmagar pelas circunstâncias difíceis? É a vida do espírito que vive como espírito e que, portanto, não deixa com que o que é temporário possa suprimir, preponderar sobre aquilo que é atemporal. É isso que nós vivemos. É isso que Kardec indica, solicita, quando fala na Revista Espírita, por exemplo, no artigo que líamos recentemente, em julho de 1867, Breve Excursão Espírita, quando ele fala da alegria que pôde ter numa de suas viagens ao encontrar ali muitos espíritas de coração. E ele assim os define, são aqueles que fazem a doutrina espírita
estimada e respeitada em suas próprias vidas. São espíritas de coração, porque vivem como espíritos. No fundo, o que é espiritismo? Senão vida de acordo com o espírito. Vida conforme a realidade espiritual. Isso é espiritismo, culto do espírito. Então, os espíritas de coração, dirá Kardec, são aqueles que a fazem estimada, a doutrina, apreciada em suas próprias vidas. Porque são páginas vivas do espiritismo. Diante de uma tal vida, a criatura olha e vê, puxa vida, esse alguém vê algo que ainda me escapa. Como pode ele ser tão firme, permanecer tão sólido em sua fé, em sua confiança, numa circunstância assim tão difícil? Um espírita de coração. É isso que Emmanuel está nos pedindo. Que exista em nossos esforços doutrinários, em nossas casas espíritas, o cuidado com o fenômeno, a interação entre os dois planos, porque não há espiritismo sem espíritos. Que existam também os estudos. A doutrina espírita é uma doutrina de cultura que incentiva o alargamento, o desenvolvimento dos raciocínios da criatura, o maior refinamento, o autodidatismo. Por mais não tenhamos estudos formais do mundo, a doutrina espírita nos impele a estudar em grupo, a estudar sozinhos. Que exista tudo isso, mas que exista, sobretudo, o coramento do espiritismo em nossas vidas, segundo o próprio Kardec o entendia. A renovação moral do indivíduo, nas bases do Evangelho, nas bases do Cristo, é o que o espiritismo mais tem a fazer na atualidade. É o que de mais vanguarda o espiritismo pode ofertar ao mundo em nossos tempos. Um indivíduo que se reconhece como espírito, que toma posse das forças do espírito para não ser mais tão cativo das injunções exteriores e que, portanto, avança em direção à grandeza que lhe está reservada enquanto espírito herdeiro do Pai Altíssimo. Por isso conclui Emmanuel, e para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito, para que levianos ou desavisados não se precipitem a imensos resvaladouros de amargura ou desilusão. Porque a grande verdade, meus amigos, é que aqueles que caminham no mundo sem qualquer consciência das realidades do Espírito, talvez tendo só ouvido falar, mas sem se debruçarem mais detidamente sobre isso, encontrarão em desencarnando condições difíceis, mas de alguma maneira terão atenuantes, porque não terão acessado o que os profitentes e alunos da ciência do Espírito já acessaram. Nós, o que vemos tão claramente nas páginas do Espiritismo, o que nos aguarda, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, em adotando uma postura, como diz Emmanuel aqui, leviana e desavisada, infelizmente haveremos de nos encaminhar para resvaladouros de amargura e de desilusão. Mas, se por outro lado soubermos aproveitar esse imenso manancial de recursos, de luzes e de bênçãos que o Espiritismo nos tem ofertado, não poderíamos explicitar em palavras o que nos espera mais além. No cumprimento da nossa destinação, avançando pelas sendas que Jesus nos deu a trilhar. Então, nos tempos modernos, com tantos convites, arrastamentos, em que o espírito se vê assim pressionado por todos os lados, por tantas sugestões mentais, é imprescindível reconheça-se ele como espírito. Reconheça o que está em jogo no atual momento da sua existência, quantas forças invisíveis o querem levar para um lado ou para outro, e cabe a ele decidir com consciência e discernimento para onde quer avançar. Se deseja percorrer os já velhos caminhos tantas vezes percorridos da ilusão, dos vícios, das paixões, da ignorância acalentada, ou se já desejamos de fato percorrer aquele caminho que, embora sendo antigo, 2000 anos, permanece tão novo para todos nós. O caminho que o Mestre nos propôs, que é o caminho definitivo e efetivo de nossa libertação, passando pela humildade, pelo estudo, pela renúncia,
pelo sacrifício, enfim, por uma vida coerente com as realidades que o Espiritismo nos descortinou. Em fazendo isso, estaremos entendendo aquilo que o Chico, esse que foi uma antena bendita das realidades e das sublimes bênçãos do Consolador, costumava dizer a alguns que o procuravam. Sempre desejosos de novas informações quanto ao mundo espiritual, de novos aspectos filosóficos ou doutrinários acerca do Espiritismo, lhe indagavam então: Chico, qual a novidade que vem do lado de lá? Ao que ele respondia simplesmente: ah, meu filho, a maior de todas as novidades, a que segue sendo a mais atual, a mais nova de fato, é o Evangelho de Nosso Senhor. Porque sem ele, poderemos ser enciclopédias das questões do Espírito, mas estaremos ainda, nós mesmos, cativos às realidades e às ilusões da matéria. Que o Espiritismo, portanto, enquanto Evangelho redivivo, nos oriente os caminhos, as escolhas, as decisões, porque com Cristo, à luz do Espiritismo, haveremos de avançar para a grandeza da nossa destinação, e não só nossa, mas também da humanidade como um todo, fazendo de cada centro espírita um templo de educação do Espírito, onde exista tudo aquilo que cultive, que engrandeça o Espírito: o acolhimento, o amor, o estudo, a orientação, o serviço, a arte, aquilo que, de fato, nos faça ver o que somos e nos leve a desenvolver os nossos imensos potenciais. Que Jesus a todos nos ajude, seja o Espiritismo, como esperava Kardec, em nossas vidas honrado e apreciado, porque somente assim seremos espíritas de coração na atualidade tão necessitada do mundo. A todos, muita luz e muita paz.